fim da isenção do imposto de renda sobre rendimentos de LCIs e também LCAs tem deixado principalmente um setor em alerta, tá? A gente tem o setor agro, que está bastante atento a essas discussões. O governo quer aumentar a arrecadação, mas o mercado teme uma fuga de investidores e também o encarecimento do crédito. É justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Luiz Felipe, que é deputado do Partido Liberal, do PL aqui por São Paulo, e gentilmente está conosco aqui no Novo Dia nesta sexta-feira. Tudo bem, deputado? Obrigado pela participação e pela gentileza aí de disponibilizar um tempo na sua agenda. Bom dia. Eu que agradeço, Renan. Muito obrigado. Muito bom dia. Deputado, a pergunta que eu tenho para o senhor é de que maneira o senhor vê esse ambiente no Congresso justamente para aprovar a taxação tanto de LCIs quanto também de LCAs? Olha, eu não vejo ambiente para aprovação. Aliás, nunca houve ambiente de aprovar nada tributário que venha do governo. O que tem acontecido desde o início desse governo até agora tem sido uma compra sucessiva do Congresso para aprovar todas essas medidas tributárias. No entanto, o que está se maturando? Uma visão de que todas essas medidas que foram tomadas pelo governo são contra a economia, são contra os indivíduos que querem poupar, que querem crescer sua renda, são contra a atividade econômica como um todo, especificamente aqui se tratando do agronegócio e do setor imobiliário, que são, de um lado, um contribuidor para a expansão alimentícia e o barateamento do custo de vida brasileiro, e do outro lado, o setor imobiliário é um grande empregador. Então, o próprio governo está dando um tiro no pé em tentando baratear os produtos alimentares e também gerando emprego no setor imobiliário. É uma grande falácia o que está acontecendo. Isso demonstra muito desespero, muito despreparo da equipe econômica, e é exatamente isso que eu acho que o Congresso, nesse momento, já viu que esse planejamento ou falta de planejamento do governo não está dando certo. E essas medidas estão sendo nocivas até eles próprios. Deputado, o senhor já deu uma introdução a respeito da sua posição e aí eu aproveito um trecho da sua fala para engatar uma outra pergunta, né? O senhor acredita que o governo está errando, portanto, em mirar nesses papéis justamente para aumentar a arrecadação? E aí, qual seria então uma saída? Olha, o governo está errando não só nesses papéis que são importantíssimos, lembrando que isso é um mecanismo de financiamento do agronegócio, um mecanismo de financiamento do setor imobiliário, que são dois setores importantíssimos. Isso não deveria ser tributado de todo, porque a liquidez desses papéis não é imediata, não é como se tratar de uma poupança que você entra e sai com toda a facilidade, ou qualquer outro fundo de investimento de líquido, né, com uma liquidez muito diária. Então, essas letras de crédito não deveriam ser tributadas, assim como vários outros itens que foram tributados nessa medida provisória. O governo está indo contra toda essa questão econômica, quando ele foca somente na questão tributária. Ele quer arrecadar para fechar buracos que ele mesmo gerou, então ele está indo atrás onde não é tributado ainda. Agora, se tributar esses agentes econômicos, o que acontece? A atividade econômica diminui. Você tem uma contração do crédito, você tem uma redução do crédito, o encarecimento do crédito também. E isso acaba afetando toda a economia. E que tem um efeito reverso também nas contas do governo. O que deveria ser feito? Um corte bem amplo de gastos. Vamos só lembrar que o governo tem gastado e arrecadado, na faixa de 500 a 600 bilhões a mais do que era arrecadado até o fim de 2022. Sendo que em 2022 existia superávit. Agora o que está acontecendo? Ele está arrecadando 600 bilhões a mais e tem déficit. Então, além de você estar com uma situação muito ruim de ter que arrecadar mais, ou seja, sugar dinheiro da economia, sugar dinheiro das famílias, da poupança, da renda, trazer para o governo, além disso, você está gerando muito gasto do governo, muito além daquilo que você arrecadou. E aí acaba até gerando a questão de endividamento, fragilizando ainda mais a situação macroeconômica do Brasil. É por isso que os juros subiram aí recentemente, exatamente porque o risco Brasil subiu. Então, tudo isso tem um efeito direto nas famílias brasileiras. Deputado, aproveitando, né, qual que é o impacto dessa tributação sobre o agro e se de alguma forma essa tributação pode afetar a produção da próxima safra?
Pode afetar sim, porque você imagine que boa parte do financiamento do agro depende desses mecanismos de LCA, né? São letras de crédito do agronegócio. E o que acontece quando você incute ali um imposto sobre qualquer ganho nesse veículo de financiamento? O agro, ele não tem mês a mês um fluxo de caixa muito recorrente. O agro depende de plantar, semear, né, semear e praticamente trabalhar a terra até a semeadura. Então você tem um período longo até você começar a gerar fluxo de caixa dentro do setor do agro. E se você não tem um perfil longo de endividamento, um perfil longo para você poder ver esse investimento voltar e você acaba botando onerar tributariamente esses ganhos, o que acontece? Que gera mais risco, porque já é muito risco você ter que esperar até o seu investimento voltar. Então, quando você coloca um tributo no teu ganho, significa que o crédito vai ficar mais caro. Para você resolver investir no agro agora, você não só vai ter o risco do tempo desse investimento, mas agora esse risco ainda tem que ser somado a também o tributo que vai ser cobrado na ponta. Então, veja que ficou muito menos interessante de você investir numa LCA, a não ser que você tenha um rendimento absurdo. E para dar esses rendimentos absurdos, não são todos os investimentos em agro que dão esses investimentos absurdos. Por isso que haverá menos investimento em agro. Esse é o raciocínio financeiro. O senhor disse em risco, em menos investimento, essa tributação, então, pelo que o senhor está nos trazendo, pode tirar, de certa forma, a atratividade desses papéis. E como a gente consegue reverter, então, esse cenário e torná-los atrativos? Sim, olha, já estava atrativo. O agronegócio brasileiro é um ótimo negócio. Agora, quando você começa a tributar os ganhos e, como eu bem expliquei, existe um período de maturação de safra. Então, quando você começa a tributar, você acaba prejudicando esse período. O período já é um tempo. Tempo é dinheiro. Vamos lembrar que em finanças, tempo é dinheiro. Então, se você exige tempo para retornar o seu investimento e depois desse tempo todo que você esperou, você ainda tem que pagar tributo sobre isso, isso acaba desincentivando o investimento nesse veículo. Se você não tem investimento nesse veículo, se tem menos crédito disponível, o crédito fica mais caro, fica mais indisponível e as linhas de financiamento do agro ficam menores, ou seja, haverá menos investimento do agro. O que acontece com tudo isso? Você tem menos safra, pode ter aumento de preços em função disso. Quando você tem menos produção, menos oferta, a demanda por aquele produto se mantendo a mesma, significa que você vai ter um aumento de preço. Então, olha, veja como toda essa cadeia econômica, é engraçado, você não encontra ninguém do Ministério da Economia falando de economia. Eles falam só da arrecadação e pontual, exatamente nesses momentos de fluxo. Ou seja, não pode se onerar o fluxo, é isso que é importante. O capital, quando ele é onerado, o capital é um mecanismo de fluxo de produção, fluxo de investimento. E o que acontece? Você acaba encarecendo o próprio ato de você financiar e de você fazer a máquina girar. Quando a máquina está onerada no seu giro, você acaba fazendo com que a máquina trabalhe menos. Tem menos produção, tem menos escoamento de bens. Então, tudo isso acaba gerando preços mais altos e menos oferta. Então é isso que a gente precisa combater. Eu acho que ninguém do Ministério da Economia, infelizmente, se interessa por economia. Eles se interessam mais por achar onde é que eles podem arrecadar para fechar os buracos que eles mesmos criaram. Nesse ponto, eu gostaria de deixar muito claro, existe já consenso dentro do parlamento, existe consenso tanto no Senado, imagino que no Senado, mas certamente na Câmara, que é necessário se fazer uma reforma administrativa, que é necessário fazer corte de gastos. O que acontece quando surgem as oportunidades para fazer isso? O governo entra comprando parlamentares, aliciando parlamentares para não aprovarem qualquer coisa desse gênero, porque ele quer gastar em período eleitoral. Ele já começou um processo eleitoral aqui. E, claro, ele não pode parar de gastar, porque muito do mote eleitoral é exatamente isso, é gastar, 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 e se por acaso houver austeridade, você acaba prejudicando um potencial de reeleição. Isso é muito ruim para o Brasil, essa dinâmica, a gente precisa terminar com isso. Mas independente da dinâmica eleitoral, a situação é realmente crítica. Se essa medida provisória avançar sem ser emendada, ou ao menos neutralizada nos seus impactos, o que acontece? O país se torna um país muito mais
inóspito ao investidor, em todos os sentidos. Existe, além da lei de crédito ao agronegócio, do investimentos imobiliários, existem outros quesitos ali da medida provisória que vão afetar o interesse pelo Brasil. E isso já está se denotando, já se vê esse desinteresse em função desse governo estar sempre interferindo na questão tributária. A gente conversou com o Luiz Felipe, deputado do PL por São Paulo. Deputado, obrigado por sua participação aqui conosco no Novo Dia. Desejo ao senhor uma boa sexta-feira. Eu que agradeço, igualmente. Muito obrigado. E o deputado Mendonça Filho, do União Brasil, de Pernambuco, criticou as medidas que aumentam o custo da captação de recursos no país. Em entrevista à CNN Brasil, ele fez um alerta que isso pode encarecer a produção e ali, no final das contas, pesar no bolso da população, com alimentos e moradia mais caros. E, evidentemente, que quando você encarece a captação e dificulta essa captação, tornando ela o custo mais elevado, isso vai dificultar a produção. E quando você dificulta a produção e eleva o custo de produção, você termina encarecendo na ponta para o consumidor, ou seja, para toda a população, o custo dos alimentos e o custo da produção de construção civil, no caso da casa própria. Então, o reflexo direto junto à população é que nós teremos uma realidade onde a população pagará mais caro pela casa própria e também pelos alimentos, o que é um contrassenso. Se você quer reduzir e tornar a economia mais competitiva, evidentemente que você tem que diminuir o custo do dinheiro captado para financiar atividades essenciais, como, por exemplo, o setor agropecuário e o setor imobiliário.